tarde, pessoal, tudo bem? Falar em advocacia de alta performance. Tem como falar em alta performance sem falar em finanças? É muito difícil, porque o objetivo realmente do escritório é o lucro, né? Na maioria das vezes, eu acho que eu vi. Até hoje eu não conheci ninguém que montou um escritório que não tenha o objetivo do lucro. Então, até queria perguntar para vocês quem que gosta de finanças. Se puder levantar a mão, quem que gosta? Quem tem? 2 pessoas, 3? Ótimo, legal, eu pensei que fosse menos. Quem que gosta de distribuição de lucros, de dinheiro? Aí eu acho que todo o auditório, né? Bom, meu nome é Peroni, eu sou administrador, sou especialista em marketing e finanças e planejamento estratégico, sou consultor da Radar e vou passar agora realmente para vocês a parte de como precificar. E antes de como precificar, eu gostaria de explanar para vocês o porquê precificar de forma correta, tá? Como eu já adiantei, qual que é o objetivo do escritório, né? Eu acho que realmente a grande maioria, 99%, tem como objetivo o lucro. E como que a gente obtém mais lucro? Sempre vem à mente os primeiros pilares, primeiras ideias que vêm na mente do advogado o que eu vou fazer? Eu vou aumentar a quantidade de clientes, quero aumentar o meu faturamento, aumentar o meu ticket médio e aumentar a frequência de compra. Mas isso vai trazer maior lucro para o escritório? Não, nem sempre. Tá? Em alguns casos, ele pode aumentar o prejuízo do escritório, se não tiver precificado corretamente os seus serviços. E eu vou apresentar mais para frente alguns exemplos de alguns clientes que estavam passando por essa dificuldade. Reduzir custos também pode aumentar muito a lucratividade. E nessa redução de custos não é só diminuir cafezinho, cortar despesas. A gente entra também com aumento de produtividade. Hoje, como a doutora Samantha já comentou, a inteligência artificial, a tecnologia, está muito ligado a isso e, por mais que a gente não goste ou não se interesse tanto por tecnologia, ou tenha antipatia porque a máquina está substituindo o advogado, não. Isso é uma realidade e, dependendo da área que você atua, quem atua com advocacia de massa, é praticamente impossível concorrer com grandes escritórios que já estão utilizando essa tecnologia. Então, a gente já tem casos de vários anos atrás, até, acho que, se não me engano, em 2012, o escritório JBM, ele contratou uma empresa de tecnologia e montou uma esteira de produção. Ele atende advocacia de massa. Enfim, ele conseguiu reduzir dos 800 advogados, média de 800 advogados, para 400 e aumentou em 20% a produtividade dele. Conseguiu aumentar 20% a capacidade de produção. É bom ou é ruim? Não cabe a mim fazer esse julgamento, mas que aumentou muito a lucratividade dele, aumentou. E para os escritórios concorrentes dele, se não ficarem atentos a isso, realmente como que vai ganhar mercado, como que vai concorrer. Então, é muito importante. E a redução de riscos, para que não ocorra perda ou prejuízos lá na frente. De repente, você pode sofrer uma demanda trabalhista, inclusive, se você não tiver prevenido, não tiver os recursos, não tiver feito a sua previsão desses riscos, o seu lucro vai diminuir ou vai acabar se revertendo em prejuízo. Aqui, como eu comentei para vocês, esse é um exemplo de um escritório que a gente atendeu. Então, aqui tem o faturamento do escritório de 2009 até 2016. A gente olhando o faturamento, que saltou de 2009 de 1.800.000 para 4.200.000 em 2016, é um excelente escritório.
Quem que não gostaria de ter um faturamento desse? Um escritório de médio porte é interessante, é bem bacana. Acontece que esse escritório estava tendo prejuízo mensal de em torno de R$30 mil, pelo porte, até não é um prejuízo tão alto, mas o escritório já estava com dívidas, já estava com empréstimos bancários de R$800 mil. Então, o que eu quero passar para vocês, essa necessidade de precificação e de acompanhamento, de gestão, realmente, a gente não pode analisar os dados de forma fria, de forma única, exclusivamente, olhar para um dado. A gente tem que analisar toda a integração, não só o financeiro, mas como o jurídico também, a produtividade e todos os custos envolvidos, impostos. Não adianta olhar só o faturamento. Esse escritório ele tem uma boa capacidade para pegar empréstimo no banco, que eles analisam o faturamento, mas eles estavam tendo prejuízo. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo realmente de uma análise vertical que a gente pode utilizar, bem básica, tá? A gente aumentou, nesse exemplo, em 2014, a gente tinha um faturamento de R$98 mil, saltou para 2017 para 210. Como vocês podem ver, teve no meio do caminho, mas em 2016, um aumento significativo nas despesas. Quer dizer, ele estava tendo um aumento grande na lucratividade, quase que dobrou, mais que dobrou, né? E ele fez um investimento bastante alto, mudou de sede, contratou muitos advogados, então o seu custo foi lá para cima. E ocorre que, em 2017, o faturamento já não foi o mesmo. Ele contava com aumento de faturamento e acabou reduzindo. Isso é possível prever e é possível antecipar? Sim, com gestão, com fluxos, com metodologia, é possível. Então, não precisava fazer esse investimento, era possível criar cenários para que isso não ocorresse, de saltar de um bom lucro para um prejuízo. Um outro exemplo aqui, depois da precificação feita, a gente consegue analisar aqui o valor cobrado. Esse é um contrato de partido, tá? Pelo valor ideal cobrado por hora. Então, isso acontece bastante para a advocacia que está iniciando, se empolga muito com um contrato, fica feliz da vida de contratar com uma empresa de médio porte, de grande porte, e faz um contrato. Vamos fechar um contrato full, todos os processos trabalhistas, pode mandar que a gente atua, e no início é interessante, acaba tendo lucro para o escritório, e não coloca os limitadores. Limitadores de hora, limitadores de processo, as correções, limitadores de horas extraordinárias, trabalhar no final de semana, atender no WhatsApp. Isso tudo é a hora que vocês estão trabalhando, que deve ser cobrada. Tá? Então, nesse caso, a gente pode verificar que o preço ideal médio desse escritório, por hora, era R$150, isso para atingir uma margem de lucro de 40%. Mas ele tem contratos com R$38 e outros próximo de R$400. Outra diferença bastante grande, isso também vocês têm que prestar atenção, os clientes conversam entre si. Então, como que você vai explicar para um cliente que encontrou um amigo dele, olha, eles cobram de mim R$38 e de você está cobrando 400, o que está acontecendo? Você vai perder os dois clientes. Então, o ideal é que a gente mantenha sempre um padrão, para não ter essas diferenças tão gritantes. É claro que depende da complexidade do caso, mas não justifica, nesse caso, não justificava uma alteração tão alta. Outra situação, aqui, isso é uma coluna também da precificação de um mês do escritório, de alguns clientes de partido. Aqui ele queria uma margem de 50% de lucro. Tá? Pelo valor que ele está cobrando dos clientes, R$72 mil, o valor que ele deveria cobrar para ter esses 50% de lucro seria R$129.700. Uma diferença no caixa de R$57.559.
É possível prever? Sim, é possível prever. E antes de que aconteça, que vire esse cenário ruim, de prejuízo para o escritório, é possível fazer alguns alertas, criar alertas automáticos, se tiver algum sistema, ou então realmente gerar, através de metodologia, de fluxos, todo mês, informar o gestor o que está acontecendo, qual que é o índice, qual que é a margem de contribuição, a margem de lucratividade, para que não aconteça esse cenário. Bom, posso tirar o lucro. Faturamento. Entrou na empresa, no escritório, R$100.000, hoje, no caixa, e a tentação de pegar aquele dinheiro e sair comprando alguma coisa, ir para o shopping, ir numa loja de carro e comprar um carro novo. Isso acontece muito ainda, de misturarem as contas e os sócios não têm realmente essa gestão, essa visão de que esse dinheiro não é dele e esse dinheiro, primeiro, que não é líquido, né? Então, aqui é um exemplo só de DRE, que a partir do faturamento, do caixa da empresa, nós temos várias deduções. A gente vai ter, dependendo do caso, né, alguns abatimentos, descontos, imposto, sempre vai ter que pagar, deveria pagar, pelo menos. Depois a gente vai ter ainda as comissões, repasses, o custo de toda a tua mão de obra, o custo de produção. A gente vai ter ainda a despesa de folha do escritório, despesas operacionais, despesas financeiras, caso tenha algum banco. E os fundos para investir em tecnologia, os fundos para investir em marketing, os fundos de capital de giro. Isso tudo deve ser feito antes da distribuição de lucro. Bom, aqui um outro exemplo de um trabalho feito também para um escritório. Também esse é a mesma estrutura da DRE, mas isso é para um contrato. Eles têm um contrato de partido na parte de consultoria. Esse contrato é de 44 horas mensais. Aqui a gente já apurou todo. Então, ele tem o custo para produzir, o custo fixo da estrutura, cada hora da estrutura para atender aquele cliente custa R$ 34,00. O custo de produção, quer dizer, todos os profissionais envolvidos naquela demanda, está custando, por hora, R$ 26,52. A gente tem ainda o imposto, que deve ser acrescido, a comissão, nesse caso, teria um repasse de comissão para um dos advogados que trouxe a demanda, e esse escritório ele tem uma demanda de 15%. Então, notem que, de um faturamento de R$ 17.000 praticamente, o lucro é de R$ 9.892. Então, isso tem que ser analisado, é possível fazer de forma prática, não precisa ficar fazendo cálculo todo momento, é possível automatizar essa parte de precificação. Bom, e como que eu precifico? Que dados que eu preciso fazer? Bom, a mão de obra jurídica, isso é essencial, a gente tem que ter. E o que vocês vendem? Vocês vendem a hora de vocês. Vocês estão trabalhando, vocês só têm disponíveis no dia 24 horas, mas ninguém trabalha 24 horas por dia. Então, o normal é que se trabalhem 8 horas por dia durante 5 dias na semana. Esse é o natural e o normal. Tá? Quer dizer, Peroni, eu vou ter que cobrar do meu cliente por hora? Não, não vai ter que cobrar do cliente por hora, até porque muitos clientes não gostam. Mas você tem que saber quanto que você está gastando, quanto que você está produzindo para o teu cliente, quanto que você está investindo de energia, da tua capacidade técnica. A mão de obra é simples de ser calculada, é o custo do valor do advogado, da retirada do prolabore, ou caso for CLT, do salário do advogado, dividido pelas horas disponíveis que ele tem para atender no mês. Tá? O teu custo fixo também tem que ser contabilizado, por hora também, também não é difícil de ser calculado, você pega todas as despesas que dão apoio, que dão suporte para o escritório, e divide pelas horas disponíveis de toda a equipe jurídica.
aí a gente vai ter o custo fixo por hora. A gente vai ter que acrescentar ainda a incidência de impostos e mais a margem de lucro. Essa margem de lucro que é o item subjetivo, tá? Que é aqui que vai alterar e pode ser de 20%, 10%, 15%, até 8.000%, dependendo do caso, da complexidade, da experiência do escritório, do tempo de gasto pela demanda, enfim. Aqui até tem alguns elementos do artigo 36 do Código de Ética que já falam as possibilidades que o advogado pode aumentar ou diminuir o seu preço. Bom, tem 3 fórmulas básicas que atendem qualquer tipo de situação para precificação de um escritório. Tem a base hora, que é ideal para consultivo, para ato, para fase ou atividade. Tem a base mês, que é ideal para quem atua com partido, contrato de partido ou com processos. E a base ano, que se atende bastante à necessidade de vocês, quem atua com reclamante, que é ideal para êxito, que é muito comum vocês não cobrarem do cliente nada, e só depois lá no êxito. Agora, esse êxito ele pode ser, vocês podem ter algum rendimento através de um acordo, que pode acontecer em um mês, ou então esse processo levar, às vezes, 3 ou 5 anos. Eu tenho como prever isso? Tenho como prever, sim, de forma simples, prática, e sem ficar toda hora calculando para passar o preço para o cliente. Tá? Mas tem que fazer, vocês têm que calcular para não ter prejuízo. É muito comum que você estime, esse processo é bem tranquilo, vai ter um acordo, a parte está bem acomodada com isso. E chega lá e não sai o acordo, vocês vão até o TST e leva anos. E se vocês tinham calculado um preço pequeno, vocês vão estar pagando para trabalhar até o final da demanda. E vão ter que ter outros processos para sustentar esse. Bom, aqui são as fórmulas. Eu não vou entrar muito em detalhe para ler a fórmula, passar para vocês, porque eu vou, no final da apresentação, eu vou passar para vocês uma tabela também que faz isso de forma automática, tá? Mas o ideal que vocês saibam realmente é aquela base para precificação, e vai ter poucos elementos adicionais, que é fácil, que esses dados estão disponíveis no escritório de vocês. Base mês, que é para partido e por processo, essa é a fórmula para se precificar. E a base ano, que é por êxito, que aí a gente vai acrescentar o número de anos que vai estimado para a demanda, mais a média da inflação, para corrigir o valor que vocês teriam. Aqui tem a tabela que eu passei para vocês, também tem o QR Code para vocês baixarem ela e pode ser aplicado para qualquer escritório. E eu estou à disposição também, hoje eu corri, a gente tem um tempo curto, mas a gente está disponível agora para perguntas também. Quem não conseguir baixar, tem aqui o meu e-mail, pode me solicitar que eu encaminho para vocês e tiro as dúvidas também. Ok? Obrigado.